Olá, boa tarde. Então vamos aqui explicar o nosso projeto, né? Cultivo de tambaqui Colossoma macrospomo em Santa Luzia do Pará. É uma equipe formada pelo Adalto Messias, pelo Márcio Ramos e Olavo Pimentel, né, sob orientação do professor Dário Lisboa Neto. Então nosso projeto é sobre essa espécie de peixe que é nativo, né, da bacia amazônica e do rio Orinoco, né, sendo desenvolvido é encontrado em toda a bacia. Aqui é um pouco da ideia, né, do projeto, como está subdividido, né, sobre esses tópicos. Então o tambaqui é um peixe que pode chegar até 30 kg, né, é de 1,40 m, 1,20 m, né, de comprimento, mas em média 1 metro. Mas um peixe que tem se adaptado muito bem ao cultivo, né, em sistema de cativeiro, que porém precisa, né, ser feito um processo, né, de aplicação de hormônio para desenvolvimento, porque no processo migratório, né, na piracema, ele precisa, né, que ele nada contra a correnteza, uma vez ou duas vezes por ano, e nesse processo ele matura suas ovas, né, para que possa ser fecundos, né, liberados no ambiente para poder, né, se reproduzir. Então o nosso projeto ele apresenta a ideia do fluxo, né, de como ele se dará a partir, né, da produção. Considerando uma produção mensal, a equipe pensou da seguinte forma, né, considerando que um tambaqui produz, né, sua matriz produz 10%, né, em média do seu peso vivo de ovocitos, e aí nós, para ter uma produção mensal, nós consideramos a seguinte, né, estrutura, né, de fluxograma: fazer 4 desovas no ano, considerando nesse caso 2 matrizes, né, uma matriz pode reproduzir até 2 vezes, né, por ano, e cada desova, né, de uma matriz seria subdividida da seguinte forma, né, ela entraria no ciclo, né, de cria, aí só em um tanque, né, no caso seria necessário um tanque de 1 hectare, a uma densidade de meio quilo por metro quadrado, saindo com o meio nesse ciclo, entrando no ciclo da recria, né, na fase de recria, passando 2 meses na fase de recria. Nessa faixa de sairiam com 300 gramas em média, né, uma densidade de também em torno de 0,3, 0,4, né, kg por metro quadrado, e entrariam na fase de engorda. Entrariam tudo na mesma data, porém as saídas seriam, né, subsequentes, saindo uma com 12 meses no ciclo total, uma com 13 meses e uma com 14 meses. Desta forma é possível, né, ao final do ano, né, todos os 12 meses ser preenchido, saindo todo mês um ciclo de, né, um lote, a partir, né, um terço de uma desova, e aí com 4 desovas seria possível preencher todos os 12 meses de um ano, né. Só considerando que, segundo o que foi pesquisado, que a gente vai apresentar mais lá embaixo, nesse processo de cria é necessário, né, dar essa densidade a partir de uma desova de uma matriz de 4 kg de um tanque de 1 hectare. Para o processo de recria, serão necessários 15 tanques, né, a essa densidade de meio quilo, em torno de 300 a 400 gramas por metro quadrado. Já no processo de engorda, com 1 kg por metro quadrado, seriam necessários 36 tanques, né, que segundo as contas a gente vai apresentar lá embaixo, né, o ciclo produtivo de uma matriz, a partir de uma matriz tambaqui, chegaria ao final do ciclo, né, em torno de 360 toneladas. Então sendo necessário 36 tanques, sendo 10 toneladas por tanque. Nesse caso, nós precisávamos, no ciclo de engorda, precisávamos de 36 tanques, né, 36 para cada desova, no caso fechando um ciclo com 44 tanques, 144 tanques na verdade, porque não é possível, por exemplo, na quarta desova
que entra no ciclo no dia 1º de janeiro, da engorda, já usar o que saiu a primeira desova, porque ainda não está com o mês de vazio sanitário, né? Vai estar saindo o primeiro desova no 1º de janeiro, e então no 1º de janeiro do mesmo ano vai estar entrando, né, da quarta desova, mas ainda não passou por um período de vazio sanitário. Enquanto que no da recria, né, quando entra da segunda desova, da primeira desova já passou pelo vazio sanitário, né, já foi suficiente, sendo só necessário 15 tanques para cada lote. Da mesma forma a cria, né, na cria, quando a segunda desova, né, entra no tanque, o da primeira desova já saiu, né, 2 meses de antecedência, então já passou por um vazio sanitário bem longo assim. Então esse é um pouco como está sendo pensado, né, esse projeto. 4 desovas e cada desova dividido em 3 lotes, né, ou em 3 meses, né, nos meses subsequentes. Então aqui vai um pouco caracterização do empreendimento, da área, né, caracterização do empreendimento. Aqui a variação dos parâmetros de água. Aqui seria um pouco de como é que a gente está pensando, né, a planta da instalação, né. Aqui a barragem da água no rio, né, o corpo hídrico, a elevação do nível de água para canalizar a água através, né, de canaleta para os tanques, né. Esses tanques só são representativos aqui, como se daria né, toda a divisão da água. Cada, né, seria derivado de forma que cada tanque, né, entre e sai a água sem passar por outro tanque, para não haver contaminação. Aqui embaixo tem, né, a lagoa de decantação, de estabilização, né, com cultura de macrófita, que é para minimamente, né, purificar e para de novo, né, lançar, né, a água, né, que sai dos tanques para o corpo hídrico, né, seria o efluentes, de forma já tratada. Então, avançando aqui um pouco a descrição da forma de captação de água, que é por barragem, né? A espécie cultivada a gente já falou um pouco, né, do tambaqui. O manejo da atividade, né, que a gente vai estar apresentando lá. Então, só para reforçar, né, que a densidade proposta será de meio quilo por lâmina de água para cria, né, de 0,34 kg por metro quadrado de lâmina de água para engorda. Isso considerando que nós teríamos no final do ciclo um peixe de 2,2 kg, né? Essa é a média. Então o ciclo total de cultivo será em média de 12 a 14 meses, né? O manejo alimentar é conforme, né, a literatura nos propõe, né, com 10% do peso vivo para a fase de cria e 40%, com 45% de proteína, para a fase de recria já entra a granulada, né, com a quantidade de 7 a 2% do peso vivo, e para o processo de engorda, né, com proteína bruta de 28%, de 0,8 a 2% do peso vivo, né, dividido em 2 vezes ao dia. Então esse é um pouco, né, o manejo sanitário, né, todos os cuidados, com a questão da água, né, os remédios e tudo mais. Então a metodologia usada será nessa que a gente já apresentou um pouco lá, bem no início, que é observar, né, de modo geral os influentes da água, piscicultura, né, a questão da perspectiva de diversos estudos em macrófitas, e do uso, né, dos efluentes, medida de questão do controle, né, da entrada e saída das águas, para a gente não ter problema com as questões. Nem aqui a reprodução de jovens, né, que é manejo do plantel, de como será adquiridos os reprodutores, né, e as matrizes, né, de reprodutores, né, de criadores idôneos, para garantir toda a questão, né, somente da sanidade e também da questão da genética, né. A descrição do método por reprodução, né, será de forma induzida pelo hormônio, né, do EBHC, que na verdade é o extrato bruto de hipófise de carpa, que é um hormônio para maturar as ovas, né, que ela fique, né, no estágio, que é o estágio final das ovas para ser liberado, né, ser induzidos para reprodução.
Então, só continuando aqui, como será o manejo de lavas, né? Controle de pré-limpeza, os incubadores, infecção das mesas, né? todo um cuidado, né? Para não haver um problema maior. Quantitativo e a destinação da produção. Então, a estimativa de produção com base em uma matriz de tambaqui 4 kg. Aqui nós vamos exemplificar, né? Para exatamente dar suporte, né? Aquela explicação lá do quadro anterior, né? De como chegamos, né? Aquela divisão lá da quantidade. Aqui vai mostrando mais claramente que, por exemplo, pegando uma matriz de 4 mil gramas, e a literatura diz que vai de 5 a 10%, né, do peso vivo de ovocitos, nós consideramos aqui 10%, então nós não teríamos uma massa, né, de 400 gramas de ovocitos. Também dizem que a média, né, de 1.200, né, ovocitos por cada grama. Então nós teríamos uma quantidade aí de 480 mil ovocitos. Com uma taxa de fertilização, né, desses ovocitos a 70%, nós teríamos 336 mil ovocitos férteis. E esses ovocitos férteis eles podem desenvolver, né, e reproduzir a uma taxa de sobrevivência de larva de 60%, nós íamos ter 201.600 larvas, né, ou pós-larvas já nesse processo. Esse seria a mesma quantidade que entraria na fase de alevinagem, né? 201.600 alevinos entrariam na fase de alevinos, e isso ao final, né, de 30 dias da fase de alevinagem, nós íamos ter 181.440, com uma sobrevivência de 90%. Isso nos daria, né, em peso 5.443 quilos, um peso médio de 30 gramas. No final da recria, nós teríamos, né, sobrevivente aí 95%, 172.368, né, vamos dizer assim, de juvenil, né, que é com torno de 350 gramas. A 300 gramas em média nós íamos ter 51 toneladas, ou seja, 51.610 quilos, né, de juvenis ali no pós-recria, né, no final da fase de recria, que é a mesma quantidade, o mesmo peso que entra na fase de engorda, né? Lá no pós, né, 60 dias na fase de recria, completando já 3 meses de ciclo, né? Aí entraria no ciclo aqui de 9 a 10 meses, né, de engorda, completando aí de 1 ano a 14, né, de 12 a 14 meses o ciclo total. Entram na fase, né, os mesmos 172 mil, né, 368 unidades, com uma taxa de sobrevivência ao final da fase de engorda, nós teríamos 163.750, né, unidades, né, de peixes, com a média de 2,2 kg, nós teríamos aí 360 mil quilos, ou 360 toneladas. Então, considerando 10 toneladas por hectare, que vai condizendo com aquela explicação lá, né, dos sendo necessário 36 tanques, né, para cada ciclo. Sendo que nós íamos ter 4 ciclos de desova, seria necessário multiplicar 36 tanques por 4, né, que dá 144, sendo 15 para recria e mais um para cria. Então, fechando um ciclo, seria necessário 160 tanques, né, de 1 hectare a cada. Porque na engorda não é possível, né, usar cada ciclo de desova tem que ter um lote de tanque de 36, porque não é necessário, por exemplo, nem no quarto ciclo de desova usar o que foi, né, colocado no primeiro ciclo, porque ainda não foi tempo hábil para passar pelo vazio sanitário. Então, do mais, né, explicando aí os fatores e como se daria, né, a produção mensal a partir, né, de uma matriz, e também pegando a produção a partir de uma matriz, né, de tambaqui. Esse seria o resumo, né, final para quem tem interesse, né, em começar, né, a trabalhar com a produção de peixe, né, na Amazônia, principalmente o tambaqui, que é um peixe que tem crescido muito, né, a sua forma, né, nessa forma de criação em cativeiro.
tem avançado, né, as pesquisas têm avançado muito nesse sentido. Aqui embaixo tem, né, as abreviaturas, né, as siglas que estão usadas nesse quadro de resumo. Então, no mais, é um pouco isso, né. Espero ter sido compreensível e quem tem interesse na produção, na cria de tambaqui, né, tem um futuro muito promissor. É um resultado interessante.